Oi, Cat com gripe de novo? E vocês sabem que eu demorei um bom tempo pra voltar a postar vídeo. E se vocês estão pensando que eu vou dar alguma desculpa, não tenho desculpa nenhuma pra dar não, foi a preguiça mesmo, não queria postar não. Bom, nesse vídeo eu trouxe aí 2 capítulos pra vocês estar aí se aproveitando e se deliciando. 2 capítulos não, trouxe 3, era pra ser 2, mas adicionei mais um aí pra não ser muito ruim, né? O vídeo não ficou muito grande, mas vocês vão aproveitando aí com o que tá tendo, porque antes não tava tendo nem vídeo, então vocês vão se deliciando aí com o que tem. Eu não vou demorar muito pra voltar a postar vídeo não, tá entendendo? Eu vou voltar a postar de novo, mas também tudo no meu tempo, entendeu? Tudo no meu tempo, um vídeo no mês, um vídeo no ano e por aí vai. Sem mais enrolação, vamos darle. O capítulo já se inicia com o Dodian dentro do carro com a mulher dos ternos, com ela falando ali da baita confusão que ele se meteu. E ele tá todo no revestrez, tentando explicar que ele só deu um oi e toda a briga começou, já perguntando ali se ia ter alguma punição e se ia, que era melhor era falar logo. Ela só responde que não vai ter punição nenhuma e que ele fez um bom trabalho, explicando que o diretor e ela viram tudo o que aconteceu ao decorrer do dia, estão pensando até em diminuir as regras dele. Ele tá tentando entender o que ela quis dizer com isso, enquanto ela responde que os outros dias vão ser todos iguais a esse. E ele se lembra da pancadaria que rolou o dia todo e acaba só aceitando. Ele, se dando conta do que ela disse, pergunta como foi que ela viu as aprontagens que ele aprontou hoje, se ela estava assistindo ele, e ela só responde que isso é uma informação confidencial. Ele tá tentando entender como é que foi que botaram um espião dentro da escola e se já estão se lembrando do cabelo de cuia, que era amigo dele, enquanto ele tá lhe dizendo que acha isso ridículo e que com cerveja tá rolando um boato disso pela escola. Chegando ali num apartamento com ele, tentando entender por que ela levou ele pra uma casa. Ela se explica dizendo que ali é onde que ele vai ficar agora. E ele já se senta ali dizendo que deve ser bom morar em uma casa com sofá. Falando que ela tá tratando ele muito bem, mas que com certeza tinha alguém que já morava ali antes dele. E ela fala que quem morava ali naquela casa ali antes dele era ela. Com ele se ativando toda a vermelhidão, perguntando se eles iam morar junto ou como é que era essa história mesmo. E ela já se fecha as caras, respondendo que era óbvio que não. Ela vem dizendo ali que a coordenação gostou do desempenho dele hoje, né? E que por conta disso iam diminuir as regras deles para ele poder se sentir mais confortável, mais à vontade. Falando que os professores ainda não sabem muito bem desse projeto e que por mais que a escola fosse dar um auxílio para ele, era que pra ele ser sensato. Falando que ele pode morar sozinho naquela casa, entregando um cartão pra ele poder cobrir suas despesas diárias. Ela diz que ele deve estar tendo dificuldades para se acostumar e que ela vai sair pra poder deixar ele mais à vontade. Ele tá ali no outro dia dizendo que até agora ele tava dormindo no chão duro, mas logo agora que ele dormia em uma cama boa, as costas dele tá doendo, as ideias. Enquanto o professor tá ali cuspindo fogo com ele porque ele tava cochilando enquanto ele falava, falando que ele vem batendo nos alunos desde o primeiro dia que ele chegou, que ele vai ter que falar com os parentes dele. Se é lembrando que o Prota disse que não tem parente nenhum. O professor tá ali enchendo o saco dele, falando da mãe do menino, dizendo que quando ele estudava, os professores pegavam tudo no pé dele. E a curiosa já vem curiar de novo. Enquanto o professor tá ali puxando o saco dela, dizendo que ela é a melhor aluna da sala e que pode voltar pra sala e que não sei o que não sei o que lá. E o professor tá dizendo pro Prota que ele tá falando disso porque ele se preocupa com ele. E a ouvido supersônico tá ali de trás da porta, escutando tudo pra poder fofacaiar. Mudando a cena, a Boeck Suzy tá ali perguntando se tá bonita. E o trouxa tá dizendo que sim, perguntando cara de que ela tá tampando a cara. E ela tá falando ali que é pra tirar foto do corpo, não é pra tirar foto do rosto, né? Chegando o outro ali procurando o menino, perguntando se ele tá sabendo o que aconteceu com o tatuado lá. Ele fala que sim e que os bobajados estão perguntando o que eles vão fazer com o novato que chegou na escola. Enquanto o Jimin do BTS tá dizendo que não pode ficar assim, já estressando o Valentão que tava ali perguntando se eles achavam que ia perder a briga pra ele. E o Jimin do BTS tá tentando se explicar, dizendo que não foi isso que ele quis dizer, que eles podem acabar brigando no futuro. E o Valentão lançou logo uma pancada no meio da boca do besta porque já tava estressando ele, olhando pra fuça dele como que ficou e simplesmente lançando outra pancada.
mandando ele tomar cuidado com as pataquadas que ele anda espalhando por aí. É que nem daquele ditado lá, peixe mora pela boca. Pedindo desculpas enquanto Valentão manda ele sumir dali e cuidar da vida dele. Com o Jimin do BTS dizendo que não aguenta mais isso. E o trouxa perguntando se seria melhor se transferir de escola logo. Com o Valentão dizendo que sabe o que eles falaram realmente faz sentido, mas de todo jeito queria bater em dois idiotas por aí. Já o outro diz que eles não podem ignorar o que eles falaram. Com o outro Valentão perguntando pra ele se ele sabe que os jogos que estão na moda são os jogos de combate automático. E ele responde que sim, que se não tiver combate automático, que ele não vai nem jogar. E ele responde falando do porquê que os jogos de combate automático são tanto populares. Simplesmente porque eles não precisam usar as mãos. Já chegando na sala de aula, o Prota tá bisoiando ali o Franjinha, porque tá suspeitando do Franjinha, seu espião. Perguntando se aquele óculos que ele usa tem alguma câmera ou algo do tipo. Com o Franjinha respondendo que é claro que não, né, idiota? Ele deixa isso pra lá e começa a perguntar do motivo dele começar o óculos tanto de repentemente. Com o Franjinha respondendo que ele era acostumado a usar antes, mostrando outro garoto gordinho ali sofrendo um bullying por conta do óculos que ele usava. Ele ficou com medo de sofrer bullying pelo mesmo motivo e acabou parando de usar. Mas agora que o Prota chegou, provavelmente isso não vai mais acontecer, né? Com o Prota ficando com raiva do elefante pelo que ele fez no passado. Com ele percebendo o ódio do Prota tentando fugir com o loirinho. Mas o loirinho não estava entendendo a situação e mandou o Bolofo sair fora. Com o Prota ali se aribando rapidamente, se lembrando que proibiu o gordo de comer pão. Ele cai duro ali no chão se desculpando com o Prota, com o loirinho perguntando se ele enlouqueceu de vez. O Franjinha dá uma ajeitada no óculos e o Prota já dá aquela olhadinha de canto. Com o Prota dizendo que ele ajeitou o óculos de uma forma totalmente suspeita. Mas o Franjinha diz que só tá ajeitando porque faz muito tempo que ele não usa. O Prota fica meio desconcertado ali, pedindo desculpas, dizendo que continua se sentindo espionado do mesmo jeito. Com outro gordo já passando ali na janela, perguntando se esse daí que era o novato do colégio. E é claro que lá vem essa nega que tá vigiando ele novamente. Mas como ela tava de olho nele, ela não percebeu e acabou se esbarrajando aí no gordo de novo, já pedindo desculpas desesperada enquanto ele manda ela cair fora. Com ela se perguntando se ele é algum tipo de mafioso ou algo do tipo. Mas como o gordo tava de olho no Prota, o Prota percebeu e acabou fazendo contato visual com ele. Com a amiga da Curiosa chegando e perguntando se ela tava na sala 1. E ela disse que deu um pulo lá, mas por que ela tava perguntando? Com a garota respondendo que não é só ela que vai lá não, que tem várias outras garotas indo lá pra ver o novato bonitão. E ela é uma dessas garotas. Com ela dizendo que pensava que ela só ligava pros estudos, mas que pelo não visto ela também gostava de homem bonito. Ela até tenta se explicar, mas a amiga diz que tá tudo bem, que isso aí é normal. Enquanto ela tá no pensamento que tem um bom motivo pra tá de olho nele. Trocando a cena ali nos mostrado eles fora da escola. E essa nega tá investigando a vida toda ele, tá até seguindo ele. E tudo isso é por conta da amiga dela. A garota sabe até o endereço do menino. Com a amiga dela parecendo que tá meio obcecada por ele, né? Parecendo uma palavra muito fraca. Ela tá obcecada, né? E tudo isso simplesmente porque o garoto é bonito. Então se você é feio, essa é uma das suas vantagens, isso nunca vai acontecer com você. Mudando para o outro dia, com ela seguindo ele novamente. E dizendo que ela tá muito irritada porque tá se sentindo uma stalker. Sinto lhe informar, minha amiga, mas você não tá só se sentindo não. Ela tá pensando ali o do porquê que ele está voltando sem a mulher do término hoje. E se ele tá voltando sem ela, pra que lado será que ele vai ir, hein? Com ela dizendo que precisava saber o motivo dele ter se transferido para aquela escola. Em algum lugar ali, com o gordo de antes andando com o comboio dele, com os amigos do gordo fofocaiando sobre o Prota. Com eles bolando um plano pra poder tentar acabar com o protagonista novamente. Com um dos valentões ali dizendo que quem liga pras regras que os líderes de turmas compartilham, que ninguém tá nem aí. E que ele e o GCO que iam dominar todas em breve mesmo, então qual que era o problema? Dizendo que de todo no jeito ele ia cuidar das coisas por trás e que ninguém precisava se preocupar. E era pra acabar com isso logo e ligar pra ele quando terminarem. Com eles dizendo que se esse cara fosse o líder não seria tão ruim assim. Com o Prota chegando ali de longe e todos colocando logo o zoião no menino. Eles começam a seguir o Prota e é
claro que não ia demorar muito para ele perceber que tinha um comboio seguindo ele. Ele desvia e entra em um beco e os abobajados entra tudo atrás. Mas era óbvio no óbvio que a curiosa tava indo atrás dele. E com ela percebendo que os caras estavam perseguindo ele, ela fica chocada, se perguntando do motivo daqueles garotos do colégio deles estarem seguindo o garoto transferido. E ela simplesmente começa a correr atrás dos caras. Mas como carne de burro não é transparente, né? Um gordo ali, um dos gordos que tava ali, viu ela correndo atrás dele. Ela até tentou dar uma disfarçada, fingindo que tava numa ligação, mas era claro que o gordo não ia cair nessa. O gordo deu um perdido ali nos amigos dele e vai atrás da menina. Ele chega dizendo que sabe que ela tava seguindo ele, que já tem um tempo isso. E ela tenta desconversar ali, dizendo que tava indo por ali também. Ele se lembra dela na escola e pergunta no motivo dela estar o perseguindo. Só que o bobajado do gordo simplesmente pensa que ela tá seguindo ele porque ela gosta dele. Então, que era por isso que ela tava seguindo. Ele chega ali dizendo que até que ela é bonitinha, mas que agora ele tava meio ocupado. E ele pergunta se ela quer ir ver ele trabalhando. Com ela se cagando de medo, se perguntando que tipo de trabalho seria esse. Com ele colocando o braço no ombro dela, dizendo que mais tarde ele pode pagar um quarto pra poder ficar com ela. Eu não sei vocês não, mas que fosse eu uma hora dessas eu já estaria me borando de medo. Era apenas pra que te quero. Ela lança um empurrão nele, chamando ele de maluco, mandando ele tirar as mãos dela. Ele xinga ela de profissional de atos libidinosos e diz que ela tava seguindo ele é porque ela gostava dele. Ela fala que é maluco e que parece um gorila, com ele se estressando ainda mais ainda. Os amigos dele acabaram escutando a gritaria e foram investigar o que tava acontecendo mesmo. Com o Prota percebendo que eles pararam de seguir ele. Já a garota tacou spray de pimenta na bola. Porque ele simplesmente queria bater nela. Quando a gangue dele chegou, ele já veio chamando ela de maluca, falando que ela jogou spray nele e não sei o que lá. Eles mandam ela abaixar aquilo logo, porque senão eles iam bater nela. Ela tenta até se explicar, dizendo que foi ele que começou, enquanto os amigos dele chegam dizendo que eles batem em mulher mesmo, e que eles não estão nem aí não. E é claro que chega o Protinha pra poder salvar o dia, perguntando o que ele estava fazendo ali. E ela chega e enche os olhos de lágrimas, vendo que ele foi ajudar ela. Enquanto os amigos do gordo estão perguntando o que ele tá fazendo ali e mandando ele vazar, o gordo tá com os olhos inchados das pimentas, perguntando o que tá acontecendo, não tá enxergando nada. Tá parecendo que foi atacado por um vexame de abelhas. Os amigos dele explicam que o Prota tinha chegado e que ele que tinha atraído ele. Prota revelando que já tem tempo que ele percebeu que ele estava perseguindo ele. Eles até tenta negar, mas com o Prota dizendo que também tem outra coisa pra perguntar, se eles não queriam ir para outro lugar mais reservado. E é claro que os malucos aceitam. Enquanto a besta tá perguntando o que ele tá fazendo, se aquilo é só pra salvar ela. Por causa disso que eu falo pra vocês. Você dá a mão pra ajudar a pessoa e ela já vem e quer o braço todo. Vocês assuntam que essa nega não vai dar mais trabalho ainda pra frente. Eu já tô com a raiva dessa menina. Com eles chegando em um beco, mas esse beco já tava ocupado. Eles reparam rápido ali e pelo uniforme, então provavelmente eles eram de outro colégio. O cabelo na régua diz que eles são um bando de nerd e que eles chegaram primeiro, então que era bom eles se mandarem. E pelo visto eles já se conhecem, mas o Prota não gostou muito disso não. E o cabelo na régua simplesmente diz que dessa vez ele vai deixar passar e sai andando, dizendo que se eles estiverem mentindo pra ele que estão cumprindo ordem de um maluco lá, eles estão lascados. E eu não sei se eles realmente estão cumprindo ordem desse cara não, porque pela cara que o gordo fez eu tenho até minhas dúvidas. E um dos caboclos ali do outro colégio pergunta se a nega que tá com eles trabalha com eles, e o gordo responde rapidamente que não. E o cara diz que pena. Bom trabalho pra vocês aí. E eu já disse que essa nega vai gerar problema. Por que motivos que ela não fugiu enquanto teve tempo? Meu Deus do céu, por que essa nega tá indo pra esse beco com esses caras? Mudando a cena pra aqueles valentão que anda com a Baek Suzy, um deles tá perguntando se ele não ia cuidar do novato hoje, com o outro dizendo que ele já mandou o gordo cuidar disso. O menino pergunta se ele tem certeza disso, até porque o Prota não é muito fácil de se lidar. E o garoto diz que ele é forte, mas se não for suficiente, ele duvida que ele vai conseguir ir pra escola depois do pessoal do segundo ano bater nele. Eles podem
até ser do segundo ano, mas que eles lutam igual a galera do terceiro. E se tudo der certo, ele vai saber que não se deve mexer com eles. Ou então ele vai estar colocando a sua própria vida em risco. Com a trouxa ali perguntando se eles não ligam pra ela e pedindo pra poder ir embora. Mas eu acho que agora já tá tarde demais. E o gordo ali manda ela fechar o bico e só olhar. O Prota já reparou que ela tava seguindo ele desde a escola, pensando se deveria mandar ela pra outro lugar. O Prota manda os caras liberar ela, enquanto ela tá doida pra ver o que ele vai fazer. Eu não sou a favor da violência contra a mulher não, minha gente. Mas tem umas mulheres que insistem em apanhar, meu Deus do céu. O gordo começa a tirar o casaco, perguntando se ele não sabe que situação que ele tá agora. E chega dizendo que o Prota tá ali pra levar um sacode, com o Prota respondendo que não tá sabendo muito bem dessa história aí não. O Prota tá dizendo que quem mandou esses caras atrás dele tá pedindo uma surra. O gordo fumando um cigarro ali. E o Prota tá falando que se ele assoprar aquela fumaça ali na cara dele, ele tava morto. O Prota até tenta avisar novamente. E o gordo só vem fazendo o biquinho da fumaça. O Prota enfia a mão na boca dele e todo mundo fica de bico no chão. E o outro que ficou no chão foi o gordo, depois do supapo que levou. O Prota já derruba ele e já chega carregando um soco, parecendo uma Jinkidama. Esbagaçou com a cara da bola do Kiko e com a xereta ali, é claro. Com os amigos dele tudo se borrando, porque não tava esperando que a luta ia ser assim. O Prota se levanta dizendo que o gordo não quis ouvir ele e falando que logo eles iam ficar do mesmo jeito. Com eles ali se lembrando que daquele valentão lá, dizendo que se perderem pro novato, ia matar eles. O outro responde que não sabe de nada e que era melhor todos eles irem pra cima rápido. Só que na hora de ir todo mundo de uma vez, ficaram tudo arregando com medo do Prota. O Prota pergunta o que eles estão fazendo. E se não foram ali pra brigar com ele, ou se ele teria que atacar primeiro? O Protinha ajeita o pé e parte pra cima, acertando a cara de um dos bocó. Um dos cabos até tenta vir pra cima, mas era claro que não ia muito dar certo. O Prota desvia do soco dele e acaba acertando o besta que tava atrás dele. O soco do Prota foi tão alto que só faltou criar uma explosão. Conseguiu ouvir daquele caso. Sai daí, mentiroso. Com o outro caindo ali no chão e o careca tá perguntando se ele ainda consegue lutar. Até porque eles ainda são 2 contra 1, né? E um deles fala que agora eles dois vão ir juntos, mas não deu muito tempo de completar a fala, não. O Prota lança logo uma pesada no meio do pescoço do garoto. O único que restou ali xinga o Prota e tenta até fazer alguma coisa, mandando o Prota deixar eles em paz. Opas ideias, os caras que caçam problema depois não aguenta. O Prota dá um soco na costela dele pra quebrar logo uns 5 ossos. E o Dandion diz que quando for pra pedir alguma coisa, era pra pelo menos ter educação. Enquanto a cara do maluco desmantela de tanta dor, ele segura o braço do Prota e ele lança uma joelhada no meio da cara dele. Mas na verdade não acertou a joelhada, não, só ameaçou. Com o Prota falando que dessa vez foi perigoso, que ele quase matou ele. Mudando a cena, um dos cabos lá acabou perdendo no jogo de combate instantâneo, combate automático, com o outro dizendo que combate automático tem seus limites. Se quer jogar melhor, você tem que jogar você mesmo. E no exato momento chega uma ligação, deixa o rosto do menino aterrorizado. Ai, ai.